Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Nós somos a segunda turma da Escola de Aprendizes do Evangelho aqui no Canadá. Hoje quem vai conversar com vocês um pouquinho somos eu, Raíza, e o Paulo. A gente vai falar do capítulo 10, do item O Argueiro e a Trave no Olho. Então eu peço a vocês que, se vocês tiverem um copo de água, por favor, coloquem próximo para que a espiritualidade amiga possa fluidificar durante esse momento de estudo e de oração que estamos aqui. E agora vamos então fechando os nossos olhos, vamos descruzando nossos braços, nossas pernas, e vamos então nos concentrando para darmos início a mais um Evangelho no Lar. Vamos nos desprendendo de todos os pensamentos negativos, de todas as angústias terrenas, e vamos agora nos conectando com o nosso mentor espiritual tão amado, que está conosco a todos os momentos. Vamos então nos conectando aos nossos grandes irmãos que cuidaram da limpeza e da segurança desse ambiente, que formaram um cordão fluídico ao redor do nosso lar. Vamos então nos conectando às fraternidades, a Fraternidade de Maria, a Fraternidade de Bezerra de Menezes. Vamos chegando nesses níveis mais elevados e vamos nos conectando com os nossos grandes governadores, grandes mentores do nosso Brasil, Ismael, o mentor do país que nos encontramos, o Canadá, e do país que cada um de vocês se encontram. Vamos nos conectando também, em especial, ao mentor da Argentina, Hilarion, e vamos então, com esses espíritos tão elevados, chegando até a nossa Mãe amada Maria. Vamos sentindo todo o seu amor, toda a sua pureza, toda a sua luz, toda a sua grandiosidade, sendo envolvidos por o seu manto azul, que nos dá uma calmaria, que nos dá uma tranquilidade. Vamos chegando até o nosso Mestre amado Jesus. Vamos deixando que Ele entre em nossos lares e nossos corações e nos ilumine e nos traga essa paz que tanto precisamos. Vamos então chegando até o nosso Mestre amado Deus, Criador de tudo e de todos, e oferecendo-lhe a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, pedimos a permissão para darmos início ao nosso Evangelho no Lar na noite de hoje. Que assim seja. Então, eu vou dar início aqui à leitura do trecho, novamente, do capítulo 10, do trecho O Argueiro e a Trave no Olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizeis a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, ela é simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades. Poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes.
Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, eu vou passar a palavra agora para o Paulo, para que ele faça os comentários desse trecho. Olá, pessoal, boa noite. Então, primeiramente, gostaria de esclarecer que o que seria o argueiro, que seria a trave, né? Trave seria, literalmente, uma coisa grande no olho, um pedaço de pau, alguma coisa assim, um graveto, por isso que fala trave, né? E o argueiro seria a gente conhece como cisco, né? Tipo uma sujeirinha no olho. Então, quando fala que deixai-me tirar do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave. Então, assim, a gente tem a costume de apontar os erros alheios, né? O erro do próximo, e é nesse sentido que fala, porque você está apontando o cisco no olho do outro, mas não está vendo o graveto no seu cisco, quer dizer, os seus próprios defeitos. E eles vêm ressaltar aqui que isso é muito questão do nosso orgulho, né? Por sermos orgulhosos, pelo nosso orgulho próprio, a gente tende a ver os defeitos do outro e não admitir os nossos próprios defeitos. E é interessante que fala, não julga-se a si mesmo, primeiro cura, trabalha nos seus defeitos, para depois você ter respaldo para poder falar algo de outra pessoa. Então, antes de você falar algo de outra pessoa, coloque-se no lugar dessa outra pessoa, para ver como você se trataria se você fosse aquela pessoa, né? Como você gostaria de ser tratado. Que é um dos mandamentos, né? Que Jesus até falava. Cuidar do seu irmão, tratar do seu irmão como gostaria de ser, que você fosse tratado, né? Tratar o próximo assim como você gostaria de ser tratado. Então, é nesse sentido que a gente, tratando, eu imagino, trabalhando no nosso orgulho e nessa habilidade de poder identificar os nossos defeitos sem nos condenarmos excessivamente também, porque aí cai em uma outra patologia, né, que você ficar extremamente com baixa estima, etc., por você estar se culpando demais pelas coisas, identificar que você tem defeito, que a gente tem defeito, todos nós temos, senão a gente não estaria nesse mundo, e trabalhar para melhorar ele com paciência também com nós mesmos, né, que leva tempo para essa melhora ocorrer. E ter paciência com o próximo, que cada um está no seu tempo, cada um tem sua história de vida e cada um tem os seus traumas, os seus problemas. Então, de repente, aquela pessoa está te tratando mal né, ou está atuando de uma certa forma que não é condizente com o que você acredita, mas a gente não sabe o que a outra pessoa está vivenciando, né? Às vezes a outra pessoa não tem nem nada contra nós, assim, mas ela simplesmente está refletindo aquilo que ela passa na vida dela, um problema no lar, etc. Então, assim, a gente tem que pensar muito antes de julgar, que é difícil, a gente tende a julgar, mas muito pela nossa natureza inferior, né? É justamente por isso que a gente julga e justamente por isso que a gente está na Terra. Se a gente não julgasse, a gente não estaria na Terra, né? Não precisaria estar aqui. Mas é um aprendizado, a gente entender que a gente tem que primeiro enxergar a trave no nosso olho, né? Para poder, antes de enxergar o que ele fala, que o argueiro no olho do próximo, né? Seria isso que eu teria para falar. Se você quiser adicionar, não sei se a Raíssa quer adicionar mais alguma coisa. Eu tenho só um comentário aqui que eu acho que você falou muito bem da parte de você, né, olhar do outro. Eu acho que muitas vezes a gente quer muito corrigir o outro, né, quando a gente talvez se corrigindo, a gente pudesse ensinar muito mais para o outro do que falando diretamente, né? A gente consegue muito mais coisa quando a gente foca onde eu tenho poder para mudar. Eu não tenho poder em cima do outro, eu tenho poder em cima de mim. E pode ter certeza, como você falou,
todos nós temos muitos defeitos aqui para corrigir. Então, por que eu gastar minha energia, né, tentando mudar o outro, quando a pessoa que eu vim aqui para mudar, principalmente, fui eu, né? Eu que estou na escola, não é? Eu sou o professor do outro, né? E a gente se coloca nessa posição. Outra coisa que eu queria comentar aqui é que ele fala do orgulho, né? Ele fala que o orgulho é incontestavelmente o que leva o homem a disfarçar seus próprios defeitos. E me lembrou uma fala do rapaz que fala da pílula do evangelho, Ricardo. Ricardo Melo? Isso, Ricardo Melo, isso. Que ele fala muito do dizer assim, eu tenho orgulho de ser humilde, porque tem pessoas que elas estão tão cegas, né, que elas vão dizer isso, né, e é esse o nível de cegueira que a gente tem que falar, e como o orgulho, ele cega a gente, né, então essa é a minha colaboração para o comentário de hoje, e foi o que me veio, assim, bem à mente. É interessante esse comentário do Ricardo Melo. Realmente, tenho orgulho de ser humilde. Realmente é um contrassenso, né? Mas tem gente que está num nível tão cego que não consegue enxergar isso aí. Fala, eu já ouvi essa expressão, eu já ouvi. Já escutei mesmo. Enfim, então vamos fazer o fechamento, encerramento, convidar todos para fechar os olhos, respirarem profundamente e com o coração mais calmo e sereno, vamos agradecendo a presença de todos os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam nos nossos estudos, que participam da segurança e limpeza do nosso lar. E reunindo-nos, imaginando-nos nessa corrente de amor e de luz, vamos emanando muita energia de amor para o planeta Terra, que tanto necessita no momento atual, que essa energia possa dissipar essas nuvens tenebrosas que cobrem o planeta de energias negativas, e que vá de encontro aos governantes de diversos países, acalmando-lhes o coração, inspirando-lhes sabedoria, discernimento, para que melhor possa governar os seus povos neste momento de crise. Que uma energia de paz e de amor encontre guarida nos corações de todos aqueles que passam por doenças na carne, que sofrem, direto ou indiretamente, os efeitos dessa pandemia. Que possam sentir-se seguros, apaziguados, que a cura venha se for de merecimento de cada um, mas se não for o momento, que eles possam ter o entendimento que a doença é um depurador da alma, que tenham paz, paciência, para entender que esse sofrimento é passageiro. Que a luz do nosso Mestre vá de encontro a todos aqueles que residem nas ruas, os que vivem à margem da pobreza, não tendo muito o que comer. Que nosso Senhor e os amigos espirituais encontrem oportunidade para poder auxiliar estes irmãos, levando-lhes essas energias de saciedade, para que eles possam sentir-se saciados momentaneamente, e que ao seu redor, aqueles que estão em contato com eles possam ser inspirados para lhes auxiliar a tirar dessa situação. Oremos em favor a todas as criancinhas que são o futuro dessa humanidade, aos velhinhos que estão a caminho do retorno à pátria espiritual. Vibremos em favor de todos aqueles que sofrem obsessões diversas, muitos estão, inclusive, presos em hospícios, com diagnósticos de doenças da terra, mas que muitos são cometidos por processos obsessivos intensos. Que os obsessores e obsediados possam se perdoar mutuamente e que sigam seus devidos caminhos para que possam caminhar na sua evolução moral e espiritual. Abençoe, Mestre, a todos os trabalhadores da última hora, todos aqueles que trabalham na dispersão e divulgação do Teu Evangelho, independente do credo religioso, independente da crença, independente de qual congregação religiosa se encontra.
que o teu evangelho é o evangelho do amor, aquele que está presente em todas as religiões, ditas cristãs ou não, que possamos entender de uma vez por todas o verdadeiro significado dessa palavra, amor, e que possamos seguir de cabeça erguida, com esperança no futuro melhor, para que essa humanidade possa um dia se enxergar como uma verdadeira irmandade que é, se desvinculando de qualquer tipo de denominação religiosa, qualquer tipo de denominação política, e que possamos simplesmente nos unir no respeito e no amor ao próximo, entendendo que cada um de nós está numa fase diferente na sua jornada, cada um de nós tem uma história a ser contada, cada um de nós tem as suas cicatrizes, que possamos então ter mais paciência e resignação para o companheiro de batalha, aquele irmão que se encontra aqui nessa terra conosco e que também tem suas cicatrizes, que possamos ter paciência e resignação para entender que todos somos únicos e que o que para nós não constitui um problema pode ser um problema muito grande para o próximo. Dessa forma, pedimos encarecidamente que a espiritualidade amiga abençoe todos os nossos familiares, todos os nossos amigos e os nossos inimigos, que são os nossos verdadeiros professores, pois eles são os que nos apontam as nossas falhas morais, das quais muitas vezes não temos coragem de fazer, justamente devido ao nosso orgulho que nos cega. E assim, agradecemos a presença de todos nesse Evangelho desta noite. Desejamos a todos uma excelente semana, uma excelente noite e damos graças a Deus e graças a Jesus. Então, gente, muito boa noite a todos vocês. Nos vemos no próximo domingo e fiquem com Deus.